Sobre Apocalipse capítulo 12, eu gostaria de recomendar a você que fizesse a leitura o mais rápido possível deste livro aqui, O Fim da Infância, de Arthur Clarke. Considerado um dos grandes mestres ou nomes da ficção científica. Arthur Clarke lançou esse livro por volta de 1950. Apesar de já ter bastante tempo, é um livro pouco conhecido. Agora que, ao que parece, está ganhando notoriedade. Gravar uma série em 3 episódios a respeito deste livro. My name is Karelin. I am the supervisor for Earth. Under our supervision, you will all flourish here. Peace, health, security for everyone. The overlords talk about peace, but this is an invasion. Look at the good here. There is no war, no disease. I would rather the world went down under our control and flourished under theirs. You've never wanted what's best for us. There's no need to be afraid. They want to destroy us. This is about the whole damn world. Tell them the truth about what you really are. Eu te recomendo, antes de ver a série, ler o livro. Porque creio que esse roteiro vai te dar uma base para entender muito do que se tem construído em volta de uma questão que vou procurar não mencionar, vou evitar mencionar o que vem a ser a questão, para não induzi-lo, para que você possa perceber isso através da base que a leitura do livro vai te dar, e para que você, de certa forma, possa ter uma faísca do que poderá ser o cumprimento futuro de Apocalipse capítulo 12, em especial sobre um aspecto que eu creio que esteja passando desapercebido. Já conversei com alguns amigos, já tenho conversado com outras pessoas, mencionado por alto, inclusive palestrei sobre isso numa determinada igreja, ou pelo menos 2 igrejas. E os resultados foram positivos. Pessoas até bem simples, que não leram o livro, mas que fizeram um acompanhamento comigo da trama central do livro. Depois que eu mostrei alguns trechos de filmes, animações, desenhos, propagandas, reconheceram a incrível semelhança ou coincidência e fiz uma relação disso com Apocalipse capítulo 12. Essa trindade satânica envolve 3 personagens, claro, que são o dragão, claramente identificado no capítulo 12 como sendo Satanás, o diabo, que nós já vimos que está se preparando para se apresentar ao mundo como se fosse um extraterrestre, um visitante do espaço. Você já deve estar curioso, se perguntando qual seria a possibilidade de relação da leitura de um livro de ficção com o roteiro de Apocalipse capítulo 12. Só você lendo o livro. Por mais que o livro de Apocalipse por si só
juntamente com o contexto bíblico geral, ou seja, a hermenêutica, né? A consideração hermenêutica das passagens bíblicas a respeito do que possa vir a ser a trama retratada em Apocalipse capítulo 12, já ser suficiente para lhe dar a base principal, um complemento seria feito através de um livro como esse. Vai pescar se pelo menos ver a série. Por incrível que pareça, seria também interessante que você tomasse conhecimento do conteúdo desse livro aqui. Pelo menos a leitura de alguns pontos chaves, que eu pretendo fazer num próximo vídeo. 1984, o livro que tornou popular a ideia de Big Brother, de uma sociedade vigiada por câmeras. E tudo isso sob o poder de alguém confiável, supostamente confiável. Eu confesso ter espalhado boatos, por ordens de Goldstein, de que a guerra, na verdade, não é com a Eurásia, mas com a Lestácia. E isso há anos. De fato, desde os dias da nossa gloriosa revolução. Eu não tinha fé em nosso futuro. Forjei pronunciamentos do governo e falsifiquei os valores das produções industrial e agrícola. E como resultado da minha perturbação mental, devido às minhas experiências durante as guerras atômicas, eu fui objeto condescendente da influência de Goldstein. Eu fui obstinado e egocêntrico. Quando pensamentos próprios me ocorriam, eu ia até a zona do prole e fazia sexo com prostitutas. E contraí sífilis deliberadamente. Esta foi a verdade. A Climideia é morte. Onde falsificaram os resultados de produção. A Climideia não acarreta a morte. Eu deliberadamente aproveitei 4 eixos morte. de caminhão defeituosos, o que resultou na Me morte de comprometi, muitos soldados. antes mesmo de Muitos levar a outros pena ao ficaram papel, feridos em o acidentes. crime essencial que em si contém todos os Passei outros. também muitas horas do meu tempo livre encorajando os meus agentes a adulterarem os cartazes do partido e escondendo anúncios. Junto com meus colegas Aronson e Rutherford, falsifiquei documentos importantes do partido. Inclusive, autorizações para a ex-Londres e bilhetes de viagem. E através do uso desse, encorajando a revolta e organizando um contra-ataque maciço para destruir a facção mais secreta do comando da Oceania. Além disso, usei minha posição de privilégio dentro do partido para perverter e trair a verdade o tempo todo. E para sugerir, sempre que possível, que os nossos aliados tradicionais na Lestásia eram, na verdade, nossos inimigos mortais. 4 de abril de 1984. Eu acho. Na minha posição como chefe do planejamento industrial, roubei planos militares. E por um bom Para o passado ou para o futuro. Para uma época onde o pensamento é livre. Da era do grande irmão. Da era da polícia do pensamento. Da parte de um homem morto. Conseguindo falsas evidências. Vigilância. Não só por câmeras, mas também... De fato, desde os dias da nossa gloriosa revolução, eu não tinha fé em nosso futuro. Forjei pronunciamentos do governo e falsifiquei os valores das produções industrial e agrícola. E como resultado da minha perturbação mental, devido às minhas experiências durante as guerras atômicas, eu fui objeto condescendente da influência de Goldstein. Alerta sobre o poder totalitário que, se não abrirmos os olhos, virá com força total e que, ao que parece, está tomando forma atualmente de maneira tão sutil que é de espantar como as pessoas não estejam percebendo isso. E há uma relação entre o princípio apresentado em 1984 com o fim da infância e justamente com o contexto que estamos vivendo, sobre uma ideologia que promove a ideia de um mundo melhor onde todos seremos iguais,
onde tudo será maravilhoso porque não haverá mais preconceito. Enfim, 1984, ele é um livro que te dá uma base maior para entender Apocalipse capítulo 13. Mas, para entender a origem da ideia de poder que é retratada no Apocalipse capítulo 13, para entender a origem, você deve ler O Fim da Infância, para que tenha um entendimento maior, ou complementar, maior no sentido de ser complementar. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses: examinai tudo e retende o que é bom. Então o que está acontecendo hoje é que as pessoas, os cristãos, desconhecem, em boa parte ou em grande maioria, que a Bíblia é uma base para que com essa base você possa entender as artimanhas que vão sendo montadas e estruturadas para cumprir, consolidar, concretizar aquilo que é alertado nas Escrituras com a base do que é apresentado nos textos proféticos e em outras passagens. Então, faça isso, faça um esforço, vai valer a pena, eu garanto para você. Leia O Fim da Infância, leia 1984. Se você quiser ter uma ideia, se você tiver um tempo corrido e não tem tido oportunidade, tempo para ler, então veja a série O Fim da Infância. Veja, em especial o primeiro episódio, tá? O primeiro episódio, mas veja e reveja. E depois também, ou antes, veja o documentário que foi dedicado ao livro 1984, que está até aqui no YouTube, chamado Grandes Livros. É uma série. Essa série do Discovery Civilization. Veja, tem dublado, pelo menos no que diz respeito à fala do narrador. Veja e sinta o drama do que está a caminho. Love Big Brother, comrades. Big Brother loves you. Big Brother is watching you. War is peace. Double think, comrade, double think. For freedom is slavery. The Thought Police, comrade. Welcome to the Ministry of Love. Ignorance is strength. É um dos livros mais lidos do século XX. Um alerta claro contra a loucura que permeia os tempos modernos. Continua sendo um alerta contra um grave defeito da natureza humana: o desejo de poder total e controle. Escrito no final dos anos 40, este livro histórico recebeu um título curto e memorável: 1984. Esse documentário chegou bem próximo de retratar o que 1984, como sendo um grande alerta, vem há anos fazendo para nós. Tá? Veja, e num futuro vídeo, eu vou fazer uns comentários a respeito disso. Tá? Então, até lá. E lembrando, Apocalipse capítulo 12 diz respeito a algo que para mim tem uma relevância muito grande na grande enganação que há de se desenrolar no fim dos tempos, que já está tomando forma, já está sendo estruturado. Satanás vem há tempo dedicando esforço para desacreditar os 5 pilares, vou chamar de 5 pilares da escatologia, de desacreditar com falsas expectativas a volta de Cristo, o tema do arrebatamento, a marca da besta, o Armagedon e o surgimento do anticristo. Desde já estou deixando só um comentário adiantado, porque aí sobre isso que eu vou desenrolar os próximos vídeos.